Então, vou falar um pouco sobre a histologia do coração hoje, tá? Eu tô falando tô fazendo aquela série, né, de histologia por sistemas. Agora vou falar um pouco da histologia do coração, que é um órgão muito importante, né, órgão vital do nosso corpo. Vou falar um pouco sobre ele, então. Bom, o coração ele vai ter três capas, tá? O endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. Bem tranquilo, bem de boa. O endocárdio vai ser a parte mais interna, o miocárdio vai ser a parte do meio, que é a parte mais importante também, porque vai ter a questão dos tecidos musculares. E o pericárdio é a parte mais externa, tá? No endocárdio, a gente vai ter endotélio e tecido conjuntivo, nessa ordem, tá? No miocárdio, a gente vai ter tecido muscular cardíaco, que eu vou mencionar bastante, e o esqueleto fibroso, que é composto por colágeno tipo 1. E no pericárdio, vai ter o pericárdio, tanto o pericárdio visceral, ou epicárdio, também conhecido, e o pericárdio parietal, tá? No pericárdio visceral e epicárdio, a gente vai ter o tecido epicardial, que também é tecido conjuntivo, e tecido epitelial. Enquanto no pericárdio parietal, a gente vai ter a parte serosa e a parte fibrosa, tá? É isso. E no meio desses dois aí, a gente vai ter a questão do espaço pericárdico. Bom, então, o que é o endocárdio? Bom, como eu falei, o endocárdio ele é o tecido, né? O tecido mais interno, né, do nosso coração. Nesse tecido a gente vai ter endotélio e tecido conjuntivo, tá? O endotélio vai ser a camada mais interior de todas, o epitélio, né, também conhecido como endotélio, vai estar mais interna de todas, e ele vai ser composto por tecido epitelial, né, claramente, porém esse tecido epitelial vai estar relacionado com é, também com células pavimentosas, ou seja, células achatadas simples, tá? Que vai ser a versão mais simples aí do tecido epitelial, tá? Então, o tecido epitelial, né, do endocárdio é isso, né? O endotélio. Em tecido conjuntivo, a gente vai ter uma separação dessas duas, tá? Tanto da camada subendotelial e da camada subendocárdica, tá? A parte subendotelial vai ser embaixo do endocárdio, né? Do endotélio, né? Esse é abaixo do endotélio, perdão. E a camada subendocárdica vai ficar abaixo da camada subendotelial. Então, de dentro para fora, a gente tem um endotélio, camada subendotelial e camada subendocardial, tá? A camada subendocárdica. O endotélio eu já falei. Tecido epitelial pavimentoso é simples. E aí na parte do tecido, da camada, na verdade, né, subendotelial, a gente vai ter a presença de, principalmente, macrófagos, né, para ajudar na questão da imunidade, fibroblastos, que vai fazer a parte da secreção, né, dos colágenos tipo 1, e a presença de músculo liso na região. E na camada subendocárdica, a gente vai ter vasos, nervos e as células de Purkinje, provavelmente dita. Tá? Então, esse vai ser o endocárdio. Bom, o miocárdio, ele é o tecido mais importante do coração, tá? Ele vai ser responsável pela questão muscular, e o miocárdio ele é composto por duas camadas, a camada muscular e o esqueleto fibroso. A camada muscular composta por cardiomiócitos, que vão ser as células que vão fazer a contração muscular, propriamente dito, a contração muscular não voluntária. E as células marca-passo, ou as células de excitação, vão ser 10%. Essas células elas vão fazer justamente essa questão de excitar esses cardiomiócitos para haver a contração. E a gente vai ter o esqueleto fibroso, que vai sustentar, né, esses músculos. E é composto por colágeno tipo 1 também. E além disso, ela vai fazer a formação das válvulas cardíacas. Então, a gente tem 4 válvulas, né? As duas válvulas que levam para artérias e as veias, né? A válvula pulmonar e a válvula aórtica, né? E a gente vai ter também as duas válvulas, as duas válvulas atrioventriculares, que é a mitral do lado esquerdo, né? Que é bicúspide, e a tricúspide, que é do lado direito. Bom, então o pericárdio visceral e o epicárdio, né?
vai ser acima do miocárdio, né? E ela é, como eu falei, o pericárdio ele é dividido em pericárdio visceral e pericárdio parietal. O pericárdio visceral vai ser esse, mais colado, né, mais interiormente, enquanto o pericárdio parietal vai ser mais externo. O pericárdio visceral, ele está composto por duas camadas também. Ela é muito parecida com a camada endocárdica. Tá muito parecida. A questão é que ela vai ser o contrário. Então, aqui, a camada mais interna vai ser o tecido conjuntivo, é o tecido subepicardial. A gente tinha o tecido subendocardial lá no endocárdio. Aqui a gente tem o tecido subepicardial, composto por tecido adiposo e vasos sanguíneos, que eu vou explicar a funcionalidade deles nessa parte aí, né? A função deles no coração e a sua relação com o miocárdio. E depois a gente vai ter o tecido epitelial, né? O mesotélio, também tem o tecido epitelial, tecido pavimentoso simples. Bom, aí eu falei do tecido subepicardial, né? E eu vou falar um pouco por que tem adipócito ali, por que tem vasos, tá? E quais são esses vasos. Esse tecido subepicardial, na verdade, né? A gente vai ter muitos adipócitos. Por quê? O coração, ele usa, né, a energia normalmente da gordura, tá? E não do açúcar propriamente dito. Por quê? Porque o açúcar, né, ele é um ele é acesso mais rápido, né, de energia no nosso corpo, isso é verdade. Porém, ele dá muito menos energia do que a parte do tecido adiposo. Então, o tecido adiposo vai dar mais energia para o coração. Como o coração é constante, a todo momento ele está funcionando, é necessário que a gente tenha esses adipócitos, tá? É... Além disso, é importante, né, a gente não usar glicemia, porque pode acontecer de a gente ter hipoglicemia, né? Tipo assim, a gente tá consumindo muito açúcar constantemente pelo coração, pode causar uma hipoglicemia no paciente. Por isso que o coração não usa a glicemia como fonte de energia. Além disso, é necessário muito oxigênio, né, para a gente tentar transformar esses triglicerídeos, né, que são tecido adiposo, em energia. Então, por isso que a gente precisa estar sempre muito bem, uma boa saturação, né? A gente precisa estar com uma boa saturação para que isso ocorra. Bom, e aí, além dessa do tecido adiposo que tem nessa camada subepicardial, a gente vai ter o coração, a gente vai ter a circulação sanguínea, né? A gente vai ter a circulação nutricional do coração, tá? Isso é importante mencionar. Por quê? Porque o coração ele tem duas circulações, tanto a circulação funcional como a circulação nutricional, tá? A circulação funcional não tem a ver com a sua nutrição em si, mas sim a sua função como órgão. Então, por exemplo, a gente vai ter na circulação funcional do coração a artéria aorta, a artéria pulmonar, a veia cava e a veia pulmonar, tá? Na circulação da nutrição do coração, a gente vai ter a artéria coronária, que é a principal, e a veia cardíaca. Claro, a artéria coronária vai ter algumas ramificações que eu vou falar posteriormente. Além disso, além do coração, que tem essas duas circulações, o fígado, por exemplo, e o pulmão também vão ter duas circulações, que tanto vai ser para a sua função em si, quanto para a sua nutrição. Bom, e agora eu falo um pouco da circulação arterial do coração, que eu falei. A principal a artéria, né, que a gente tem no coração vai ser as coronárias, né? As coronárias elas vão sair do ramo, né, da aorta ascendente e vão fazer o quê? Justamente fazer a nutrição do coração, tá? Essa artéria coronária vai ter a artéria coronária direita, que vai para o lado direito do coração, e a artéria coronária esquerda, que vai para o lado esquerdo do coração. Elas vão se ramificar em dois, tá? As duas. A artéria coronária direita vai se ramificar para a artéria marginal e a artéria intraventricular posterior. A artéria marginal vai ficar anterior, né, na parte direita, e a artéria intraventricular posterior vai ficar posterior na parte direita. Enquanto na artéria coronária esquerda, a gente vai ter a artéria intraventricular anterior e a artéria circunflexa aqui na parte posterior, tá? Ambas têm artérias intraventriculares, porém, na artéria coronária direita ela é posterior e na artéria coronária esquerda ela é anterior. E aqui, o último tecido que a gente tem é o pericárdio, né? O pericárdio parietal. Eu falei do pericárdio visceral, que eu mencionei, né? Camada subepicardial, mencionei a questão do tecido epitelial, né? Pavimentoso simples. E agora eu vou falar um pouco do pericárdio parietal. O pericárdio parietal ele também é subdividido entre seroso e fibroso, tá? O seroso ele vai estar mais colado, né? Vai estar relacionado com tecido epitelial pavimentoso simples
tanto interior quanto exterior e um espaço pericárdico ali no meio com o líquido pericárdico, tá? E no pericárdio parietal fibroso a gente vai ter um tecido conjuntivo fibroso cheio de colágeno tipo 1 para evitar também a questão mecânica no coração, servir de proteção, né? Então, pericárdio parietal fibroso é o mais é o último aí, né? É o mais externo do coração. Alguns nem consideram do coração. Bom, e o que é o IAM? Tá? O IAM é um infarto agudo do miocárdio, tá? Que é o que? É quando o coração, quando o coração não consegue se nutrir, basicamente, tá? Pelas coronárias ou por outra artéria, tá? O que acontece? Quando a gente não tem passagem de sangue nas artérias, a gente vai ter uma, uma necrose coagulativa e o coração vai morrer. A gente sabe que os cardiomiócitos, eles não se regeneram, né? Infelizmente. Vai fazer a morte desse IAM aí, tá? Vai causar uma isquemia, um infarto, uma anóxia, né? Falta de nutrientes nessa região. E aí, o IAM em si, ele vai depender muito de qual artéria foi afetada. Porque, por exemplo, se o IAM afeta a artéria coronária, por exemplo, a gente vai ter maiores complicações, já que a artéria coronária ela é uma das bases ali, né? Para fazer a nutrição do coração em si. Agora, se a artéria é rompida ali, né? A artéria obstruída é uma artéria, por exemplo, a artéria marginal, a gente vai ter a parte posterior, né, do coração mais obstruída e não a parte anterior, entende? Então, sempre vai estar relacionada com essa questão aí de qual artéria for relacionada. Por isso que muitas pessoas, às vezes, têm um infarto agudo do miocárdio e, às vezes, não morrem, né? Às vezes, não sentem, né, que teve, justamente por essa questão aí. Bom, o diagnóstico vai ser clínico, né, com o paciente, tem toda aquela questão da dor no peito, né, irradiação para o pescoço, irradiação para a parte superior, né, para o membro superior esquerdo, sudorese e tudo mais. E a gente vai ter o uso da angiografia, tá? A angiografia, a gente pode, nada mais é do que um cateterismo, né, com um contraste radiopaco. A gente vai colocar, né, fazer o cateterismo, entrar pela artéria femoral, pela artéria braquial, chegar até a região, claro, com contraste radiopaco, a gente vai conseguir ver essa questão aí dos vasos ali do coração e ver onde está sendo obstruído. E ver se está sendo obstruído mesmo. O tratamento do IAM até 60% de obstrução vai ser o cateterismo com angioplastia. A angiografia é um método diagnóstico e a angioplastia é o jeito de a gente solucionar em caso de obstruções do IAM até 60% do vaso. Tá? O que vai acontecer? A gente vai inserir, né, o catéter, como eu falei, pela região femoral ou pela região braquial. A gente vai chegar até o local que está tendo essa obstrução, a gente vai inflar, e justamente isso é a angioplastia, né? Vai inflar dentro desse vaso, e a gente vai colocar o ferro estente, né? Então o ferro estente ele vai segurar esse vaso e vai fazer com que o vaso esteja dilatado para sempre. Não tenhamos mais esse problema aí de obstrução. E o tratamento do IAM em caso acima de 60% vai ser uma toracotomia com uma ponte de safena. A fonte de safena, a gente pegar um pouco do pedaço da veia safena e colocar e fazer uma ponte, né, substituindo esse local aí já obstruído no coração. E é isso. Esse aí é a histologia do coração aí para nós.